Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, Balaclava Fest 2026, o festival dobrou de tamanho, são 2 dias e a gente vai comentar sobre cada uma das atrações do evento deste ano. Certo, meus amigos do Indie? Certíssimo. Certo. Mas antes, o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exato, hoje aqui só os jovens roqueiros do indie rock nacional como o Danilo Ferreira, Vinícius Correia, Leonel Moura, Tiago Oliveira, Rodrigo Berg e Henrique Almeida. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Balaclava Fest 2026, evento que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, um sábado e domingo. Todo ano a gente sempre quer comentar sobre o Balaclava, mas normalmente é uma edição mais curtinha ali, uma edição de um dia. E esse ano fomos surpreendidos. Nick Silva e eu tentamos extrair alguma informação do Dota durante o C6 Fest e ele não deu nada pra gente, deixou a gente ali Nem com muita cachaça deu certo. Exatamente, tentamos embriagar o Dota e ele resistiu às nossas tentativas de descobrir o line-up ali. A Mari também participou no dia seguinte do nosso programa aqui, não contou nada pra gente também, tá difícil. Uhum. E fomos surpreendidos com essa edição em dobro que acontece mais uma vez no Tokyo Marine Hall. Dessa vez teremos que fazer uma dupla penetração, uma dupla peregrinação esse ano para chegar até esse fim do mundo aqui em São Paulo, que é longe pra caramba, pelo menos pra mim. E eu queria saber de vocês, meus amigos, o que vocês acharam desse anúncio de line-up? Teve muita gente frustrada no Twitter, porque, mais uma vez, não veio Big Thief, não veio Fontaines DC, não veio Gizzy, que era uma das bandas mais queridas ali que a galera tá falando, não veio My Bloody Valentine, mas veio um line-up bem interessante. Queria saber de vocês o que vocês acharam, assim, uma visão geral desses 2 dias. Eu acho que as pessoas montam o line-up na cabeça delas, né? As vozes da cabeça das pessoas dizem o que vai vir ou não. E elas se frustram quando não vem o que elas imaginam que vem. Mas, pô, eu achei bem bom, assim. Quando a gente tava conversando lá com o Dota no C6, ele falou que seria um Balaclava Fest bem balaclava, assim. E acho que faz sentido, assim, tá essa coisa bem de rock lá do começo do selo, né? Acho que faz bastante sentido, assim, com o que eles eram no começo, com o que eles são hoje em dia, né? Tem bastante coisa muito interessante, assim. E fora isso, acho que meio que nada mudou, né? Tirando os 2 dias, porque o lugar é o mesmo, a gente já sabe como é lá, como vai ser a divisão de palcos, possivelmente. Tem a questão dos setores também, né? Que diferente dos outros lugares, tem a parte superior, tem a parte lateral. Não tem pista premium, por exemplo, mas tem essas divisões de setores, né? E cada um é de um jeito diferente. Então, mas acho que, sei lá, assim, de line-up eu acho que é um grande acerto. Tem muita coisa que eu quero ver aqui. E de resto é meio que a gente já sabe como vai ser, então tô feliz, assim, porque é um festival que já se consagrou onde então é meio que sem surpresas quanto a isso. Bom, acho que é bem o que o Nick falou. Acho que é um line-up extremamente balaclava. Eu acho que tem essa questão de que a gente está num momento específico em que muitos shows estão vindo para o Brasil. É um momento rico em que vários festivais e empresas estão tentando trazer diferentes artistas. E é natural que tem vários artistas que não estão vindo, porque aí também, às vezes, os fãs precisam entender que tem artistas que não estão interessados em vir pro Brasil. That's a point. Tipo, por mais que vocês gostem muito dos artistas de vocês, às vezes vocês precisam aceitar. Tem gente que não gosta da gente. Eu sei que é muito difícil de aceitar. Nós brasileiros somos muito queridos, muito amados. E a maioria dos artistas que vêm se apaixona muito pelo Brasil. Mas tem uns artistas que não têm esse interesse, não estão interessados no Brasil. E por mais que as empresas façam todas as propostas possíveis para trazer, às vezes a gente tem que desistir dos nossos sonhos, gente. E seguir a vida como ela é. Mas a mensagem importante também do programa é: desistam dos seus sonhos. Acho que é. Às vezes tem alguns sonhos que é bom desistir.
Porque senão depois é a mesma coisa. Os artistas vêm, as pessoas se frustram porque eles não ficam naquele Brasil core que as pessoas esperam também. Porque tem artista que não tá nesse mood, gente. E que não vai ser isso. Então também acho que tem essa expectativa e realidade que às vezes a gente precisa entender. Que nem todo mundo vai ser o Mark DeMarco que vai vir com a balaclava e vai comer podrão no Estadão e vai ficar feliz com isso. Sim. Nem todo mundo é assim. Mas o fato eu acho que tem uma logística que é muito a cara do balaclava. Eu acho que tá muito conectado com um trabalho que eles já fazem há muitos anos. E aí eu acho que, obviamente, as pessoas esperam coisas que podem ser muito mais delas do que do festival. Por exemplo, o meu caso. Eu, Renan, enquanto ouvinte, não é um line-up que me brilha os olhos e que me anima e me pensa assim, quero ir. Porque não é o tipo de som que eu escuto, mas é muito mais entender a minha expectativa, a minha perspectiva, do que necessariamente entender e dizer que isso é um line-up ruim, pois não é. É um line-up trabalhado, é um line-up que tem a ver tem diálogo com todas as coisas que eles fazem. Tem uma diversidade super interessante de gêneros e de ritmos, por mais que a gente falou aqui que estão essas guitarras da balaclava, mas tem muita coisa ali no meio muito interessante. E acho que tem algo que é aquilo que a gente também fala aqui algumas vezes, que é de a gente olhar para um line-up e tentar entender, tipo, eu não conheço isso. Será que isso aqui me interessa? Será que eu quero ouvir? Será que eu quero estar aberto a ouvir essas outras coisas que eu também não conheço? Também são diálogos possíveis que um line-up que não é necessariamente aquilo que a gente espera, às vezes nos surpreende. Enfim. Boa. A gente tá gravando numa semana em que teve o anúncio do line-up do Rock in Rio. E eles estão penando para conseguir atração, sendo o Rock in Rio, que é o festival que tem a maior quantidade de investimento possível ali. E teve uma galera que ficou frustradaça com as repetições de sempre. Obviamente tem o Maroon 5 lá tocando pela milésima vez, mas até o Rock in Rio tá penando para conseguir formar o seu line-up ali. E eu acho que com o Balaclava, de um jeito ou de outro, eles conseguiram manter a identidade aqui. Eu talvez não tenha, assim, aquele grande nome que brilha os olhos, como foi a edição do ano passado, que a gente tinha 2 headliners muito fodas, que era o Yo La Tengo, que era o Stereo Lab, que estavam vindo depois de muito tempo pro Brasil, mas eu acho que tem nomes bem interessantes aqui. Eu lembro que no dia que a gente estava conversando com o Dota, eu falei, cara, vocês podiam fazer uma edição mais divas do alternativo, assim, sabe? E aqui a gente teve 2 que pra mim entram nessa categoria. Como o Renan falou, a meiuca ali é sempre a coisa mais interessante, mas mesmo os headliners ou as atrações secundárias ali, eu acho que elas estão dialogando muito com a proposta do selo, com tudo aquilo que eles vêm fazendo, e eu acho que são bandas que têm um público muito cativo no Brasil, que a tempo pedem por elas, assim. Então eu achei bem interessante a construção do line-up, fiquei bem empolgado, porque tem muita coisa que eu gosto aqui, tem muita coisa que eu já imaginava que viria, porque o Dota compartilha algumas coisas no Instagram dele, eu falo, já botando aqui na minha lista que esse aqui vem, tenho certeza. E aí vale lembrar que para além do Balaclava Fest, o Balaclava costuma fazer um Balaclava na cidade, né? Ano passado a gente teve praticamente uma semana de shows. Eu e o Nick mudamos pro Cinejoy ali e pro Casa Rocambole. Teve shows a semana toda. Lado Negro. Teve coisas muito boas assim na semana toda ali. Até teve o show acústico do Yo La Tengo também, que rolou no Cinejoy. Eu imagino que esse ano deva rolar isso também. E eu não descartaria que a gente tenha outras atrações sendo acrescentadas a esse Balaclava na cidade ali. Por sinal, eu acabei de me tocar que eu tô gravando com a camisa do Balaclava, não tinha me tocado, foi involuntário hoje aqui. Eu acho que uma mudança também que aconteceu foi a data, né? Porque geralmente a gente tinha em novembro, né? Então vinham coisas que estavam rodando pela América Latina em novembro, nos grandes festivais ali, e a Balaclava sempre pegava pra vir pra cá. Como vai ocorrer ali no final de setembro, acho que a janela muda um pouco, né? Então tem coisas diferentes vindo, acho que exatamente por isso, assim. Acho que a curadoria foi menos dependente do que já tava rodando por aqui, mas, tipo, assertiva nesse, tipo, vamos buscar esses nomes pra compor esse line-up específico. E não vai rivalizar com o Primavera, né? Não, que foi uma coisa que as pessoas... que era novembro.
Uma coisa que tem no line-up, que é, sei lá, acho que é, de novo, aquilo, as pessoas ficaram um pouco frustradas esperando determinadas coisas, mas quando você olha para ele com atenção, ele basicamente segue um padrão que o Balaclava já vinha trabalhando nas últimas edições do festival. A gente tem aqui aqueles nomes que são, assim, dinossauros do indie rock, Sim. E às vezes são nomes que, se não fosse o Balaclava trazer, nunca viriam pro Brasil. Sim. Eu acho que a gente tem nomes aqui que são realmente as coisas, assim, o hype do hype, que as pessoas ficaram malucas nos últimos anos. Eu acho que eles trazem essa perspectiva. Tem artistas que eu entendo muito como coisas que a Balaclava acredita e que, de novo, também só poderiam vir pro Brasil com eles. E a gente tem no meio outros artistas que têm sonoridades difusas, diversas, que às vezes não se encaixam em outros espaços de outros tipos de line-up, além da gente ter, claro, os artistas brasileiros que também sempre têm uma perspectiva indie, que eles também muitas vezes não conseguem circular dentro de determinados festivais no Brasil. Então eu acho que tem uma identidade muito clara, que está muito bem construída aqui e que representa muito bem o que a Balaclava construiu nesses muitos anos de trabalho. Boa. E ao longo desse programa você vai escutar os áudios do pessoal da Adorável Clichê, do Jair Naves, do Fernando Dota, que é uma das mentes por trás da Balaclava, do selo Balaclava, e eles vão comentar um pouco o que eles estão preparando para o festival, além de outros comentários sobre o evento. Olá, eu sou o Fernando Dota, da Balaclava Records. Vim aqui para falar um pouco sobre o Balaclava Fest 2026. Essa edição é bem especial para nós, porque ela é a nossa maior edição entre todas que já fizemos, né? A 16ª edição do festival. A primeira edição que a gente vai ter 2 dias, 16 atrações ao total, 8 atrações por dia, em 2 palcos. Acho que o que diferencia principalmente, além de 2 dias, né, uma edição especial, a gente tornar o festival maior. A gente normalmente tinha cerca de 4 atrações internacionais por evento, e agora a gente está com 13 atrações internacionais, fora 3 nomes nacionais que a gente acha super relevantes para o mercado. E dentro da nossa linha curatorial também, acho que tem tudo a ver com o que a Balaclava movimenta ao longo do ano. Mas eu acho que o mais legal também é porque a gente não está aqui também tentando... Sabe, o festival não é sobre depender de um headliner ou um nome específico. Eu acho que é muito mais a narrativa de cada dia, como se forma acho que é assim, a trajetória ali, né, de passar o dia no festival conhecendo música nova. Acho que as atrações, a gente pensou muito assim como montar essa divisão entre os 2 dias, que tivesse uma sintonia entre as atrações que estão no palco, mas que ao mesmo tempo trouxesse algo novo, algo diferente entre elas. E a dinâmica da noite também ser uma dinâmica diferente entre si, crescente. Tem tudo para ser um evento bem histórico para nós, assim. E acho que é isso, né? Eu acho que as pessoas que acompanham a Balaclava aí desde o nosso início conseguem ver, assim, o quão faz parte do DNA, assim, da marca, né? Tudo que a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos anos, principalmente no pós-pandemia, eu acho que faz muito jus, assim, a tudo que a gente movimenta. Tem tudo para ser lindo. E a gente está fazendo um combo especial também, né, dos 2 dias. Quem compra os 2 dias tem esse diferencial de, além de ter um desconto especial, vai começar a ter benefícios, né, tanto no dia do evento, mas também no pré-evento, que a gente vai ter mais alguns anúncios, algumas coisas especiais aí que a gente vai dar em primeira mão para quem apostou em estar junto com a gente nesses 2 dias. Então é isso. Obrigado demais pelo espaço. Balaclava Fest acontece dias 26 e 27 de setembro de 2026, sábado e domingo. A gente conta com todos vocês lá. Compre antecipado. Para quem mora em São Paulo e não quer pagar a taxa de conveniência online, tem o Tacô Café, que fica ali na Vila Buarque também. Então é isso. Qualquer dúvida, @Balaclava Records. A gente se vê logo mais. Um abraço. Vamos começar pelo sábado aqui, meus amigos, porque a gente tem de cara Blonde Redhead. Pra mim é um baita acerto aqui. É um nome das antigas do indie, assim. Eles têm uma discografia que eu acho um pouco inconsistente, mas o último trabalho deles, que é o que traz eles ao Brasil, que é Sit Down for Dinner de 2023, é bem legal. Eles têm vários hits acumulados ao longo
de mais de 20 anos de carreira. Inclusive, a banda foi redescoberta na década passada por conta da inserção de For the Damaged Coda, que é uma das canções do álbum Melody of Certain Damaged Lemons de 2000, que ela foi incluída na trilha sonora num episódio de Rick and Morty. A canção fez tanto sucesso dentro do episódio de Rick and Morty que ela virou meio que ela é meio que a música tema involuntária do desenho. Tanto que toda vez que tem um corte do Rick and Morty no TikTok, é essa música que é tocada ali, então ela virou meio que uma sensação. Tem um dos personagens que aparece no desenho que ela virou meio que a música tema dele também, que é o Mori Maligno ali, e eu acho que é uma dessas bandas que tem um baita de um repertório. É engraçado porque são dois irmãos gêmeos que tocam e eles são realmente muito parecidos, senhorzinhos de cabelo branco agora, parecidíssimos. A banda teve algumas formações diferentes ao longo dos anos, mas ela tá bem estabelecida agora, e é um som bem interessante, assim, é um som bem diverso musicalmente. O que vocês acharam? E fora que a Kazuo Makino também tá em tudo que é lugar, né? Assim, ela direto aparece fazendo feat e tal. Puta, eu gosto dessa banda, assim, acho que de fato foi o que você falou, assim, é uma discografia bastante inconstante e bem espaçada, assim, tem épocas que eles demoram, sei lá, 4, 5 anos pra lançar um disco. Um dos meus favoritos é o 23, de 2007, eu acho bem divertido. Sim, perfeito. Foi o primeiro disco que eu ouvi deles também. Da tenista ali, mas o Barragan também, de 2014, é bem interessante. Enfim, eles têm bastante coisa legal, assim. Eu de fato não sei o que eles vão trazer pra cá. Não sei se é do disco eu de 2023. Eu acho que vai ser meio que um mix, amigo. Eu acho que vai ser catadão, assim? Um pouco de... eu acho. É porque eles lançaram um disco que chama The Shadow of the Guest, só que, tipo, são versões diferentes, assim, é um negócio meio esquisito, eles lançaram no ano passado, então eu não sei se eles vão trazer esse mesmo repertório, só que nas versões originais, enfim, tô curioso. O Blonde Heads é uma dessas bandas que é, tipo assim, sempre fica na minha lista. Tipo assim, um dia eu vou estudá-los, porque eu gosto muito da figura da Kazuo Makino. Eu acho tudo muito interessante. Aí, às vezes, aparecem, tipo, sei lá, playlists X entram pra mim algumas coisas. E aí, eu já fui algumas vezes, eu escutei o Blonde Head, o disco, né, de 1995. É um disco que eu gosto, tem coisas muito boas ali. Acho o Girl Boy lá, a faixa que fecha o disco, excelente. Mas é isso, sempre fica na minha coisa assim, um dia eu vou escutar eles com mais calma. E eu nunca escuto, porque acho que é isso que vocês falaram, tem muitos discos. Aí eu sempre tentei começar pelo começo, né, com o disco de estreia. E daí depois eu acabo não voltando, mas é meio essa minha relação com eles. Aí a gente tem a volta do Dry Cleaning aqui ao Brasil, eles que vieram pela primeira vez durante a primeira edição do C6 Fest, fez um dos melhores shows daquela noite, e volta agora com o repertório do Secret Love, que é o disco que eles lançaram no começo do ano, que nós gostamos, recomendamos aqui, tivemos algumas discussões sobre ele, e eu quero ver como que eles voltam agora com esse novo repertório, bandinha de pós-punk, art rock, com esse spoken word. Eu acho que a vocalista é a Florence Shaw, uma das personagens mais interessantes que a gente tem na cena inglesa atual. E tô bem ansioso pra ver esse retorno deles aqui com esse disco. Eu sei que é o disco novo, mas eu quero muito que eles toquem Gary Ashby de novo, pelo amor de Deus. Melhor música. Ashby. Mas, puta, Secret Love é um dos discos que eu mais gostei desse ano, assim, tipo... É realmente muito bom, é muito divertido. Se eles forem por esse caminho no show, acho que vai ser mais art rock do que aqueles momentos mais pegados do show que a gente viu no C6, assim, porque lá teve alguns momentos de roqueiragem, eu não sei se vai ter tanto nesse, assim, mas... Caramba, esse é um dos que eu tô mais animado pra ver. Eu vou confessar que em janeiro, quando a gente voltou em fevereiro, né? Mas lá em janeiro, quando eu ouvi o Secret Love, falei assim, nossa, um dos discos do ano. E aí você pergunta, Renan, você voltou e ouviu esse disco de novo? Eu nunca mais ouvi esse disco. E aí não é culpa do disco, mas acho que saíram tantas coisas. Muita coisa. E às vezes acontece isso, um disco que sai em janeiro, ele acaba ficando lá em janeiro. Porque janeiro a gente tá num outro fluxo. E aí o que aconteceu, eu nunca voltei nesse disco. Agora é o momento para eu voltar nesse disco. Pois eu lembro que quando eu ouvi em janeiro eu adorei ele, mas depois eu nunca mais voltei. Enfim, eu adoro eles também, acho uma banda excelente, acho uma das bandas mais interessantes da atualidade. Prometo pra vocês que eu vou ouvir mais. É um disco dançante, esquisito, torto, muito gosto. bom.
A atração seguinte é o Pedro the Lion, e esse aqui eu tenho certeza que foi o Dota que selecionou, especialmente, que eu sei que ele adora. É um projeto, de novo, assim como o Blown Head, eu acho que ele é meio que aquele segundo escalão do indie ali, do slowcore. É um projeto encabeçado pelo David Bazan. Tem uma discografia bem extensa e espaçada ao longo dos anos. Nos últimos anos ele viveu um período bem movimentado. Acabou, ele foi investir em outros projetos ali. Eu conheci na época do Orkut, porque a capa da comunidade do Orkut era a capa do Winners Never Quit, de 2000, que é um disco bem legalzinho. Então eu fui ouvir. Eles têm álbuns bem legais. O It's Hard to Find a Friend, de 1998, é muito bom. O Control, de 2002, é muito bom, assim. Mas de novo, é uma banda bem indie, assim. Eu não sei se ela é tão dos hits quanto a gente gostaria que fosse, mas ela tem umas coisas bem interessantes na discografia deles, né? Eu confesso que eu nunca fui tanto nessa aula, assim. Control é um disco que eu gosto, mas eu meio que parei por aí. Aí eu fui ouvir hoje as coisas novas, eu ouvi o Santa Cruz, que é o último disco deles, né, de 2024. Eu achei interessante, é uma pegada diferente, assim. Ele tem elementos eletrônicos ali, junto com esse indie barra emo, barra slowcore. Tá algo diferente. Eu acredito que eles vêm pra cá nesse sentido, assim, de tocar as coisas mais novas. Deve ter coisa ou outra do repertório antigo, mas acredito que serão tocadas as coisas mais novas. Então, quem for fazer a lição de casa, tem que ouvir os discos novos. Eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha escutado falar dessa banda, gente, até hoje. Eu estou sendo bem sincero nesse episódio, não, amiga, gente. É bom você trazer um contraponto. Porque assim. Vocês sabem que eu não sou desse universo, então eu tenho bandas pontuais desse universo de shoegaze, essas coisas que eu gosto, mas são coisas que eu não conheço muito. Então, Pedro the Lion é uma coisa assim que eu realmente nunca tinha escutado falando esse nome. Só conheço Pedro de Lara. Ai. E aí chegamos numa das atrações mais disputadas aí, Bar Itália, banda que já havia prometido sua passagem pelo Brasil, acabou cancelando a vinda deles aqui. É uma que a galera tava mais em dúvida, será que vai cancelar de novo? Será que eles vão vir de fato? E eles devem voltar agora com o repertório do Some Like It Hot, que é o disco mais recente deles, mas de novo, é uma banda que, embora tenha uma carreira muito curta, eles já têm uma discografia bem extensa, muita coisa lançada, milhares de coisas. Isadora, se estivesse aqui, provavelmente seria a atração que ela mais falaria que ela gostaria de ver, mas vem aí, né, o Bar Itália, esse trio britânico que eu não compro muito, nunca fui muito na aula ali, mas eu sei que é bem querido do público, né? Eu ia falar exatamente isso. O fandom dessa banda é meio maluco, assim. Tipo, quem gosta, gosta de verdade. Tipo a nossa amiga Isadora. Eu não sou muito da banda, não. Tem alguns singles que eu acho maravilhosos. Tem músicas que eu gosto. Pescando, assim, em cada disco, acho que dá pra fazer um repertório de show fudido. Mas, no geral, não é uma banda que eu dialogue tanto, assim. Eu gosto, mas acho que são mais singles pontuais mesmo. Mas dá pra fazer um bom show, assim. Acho que a Isadora já tinha visto lá fora e ela tinha comentado que é legal. Uhum. Então deve ser uma boa rockeragem aí. E eu acho que como tem esse ponto deles não terem vindo, das pessoas terem essa ansiedade, isso também cria uma relação boa. Que eu acho que quando a gente tá falando de show indie, tem sempre esse ponto, né? Às vezes a banda não está muito interessada, parece estar no palco, e às vezes o público também não está muito interessado. Então acho que quando tem um público quente que está com vontade de ver o artista, isso também muda um pouco a experiência. Às vezes isso cresce pra gente no show. E acho que quando tem essa sensação de um artista que não vem muitas vezes, nunca veio pro Brasil, ou as pessoas esperam muito, é sempre interessante observar essa reação do público em torno disso. E aí a gente chega numa das que mais me brilhou os olhos, porque é a Liv, cantora, compositora, produtora norte-americana, artista que transita entre o soul, o jazz, o R&B. Ela que formou recentemente um projeto com o Karen Higgins, que a gente recomendou aqui, que é o Gena, mas ela deve muito provavelmente trazer o repertório do último álbum dela em carreira solo, que é o Girl and a Half Pearl. Teve um EP ainda no meio desse caminho, uma mixtape, se eu não me engano, eu sempre fico confuso com esses formatos. Best Future, que é esquisitíssimo. E
cara, eu adoro ela. Pra mim, essa é uma das vozes negras mais interessantes que a gente tem hoje em dia. E, de novo, Balaclava abrindo passagem pra uma artista que vai pra uma proposta mais de vanguarda. Eles fizeram isso com Kelela quase 10 anos atrás, então uma das primeiras apresentações dela no Brasil veio pela Balaclava, que eu lembro que ela veio com um trio de dançarinas, se eu não me engano, assim, foi um show meio minimalista, assim, e tô bem ansioso pra ver esse, assim, do primeiro dia, talvez seja o que mais me brilha os olhos aqui. Essa pra mim foi uma convocação bem corajosa, assim, porque ela meio que distou de tudo, desse dia, principalmente, né, não do que a Balaclava já fez, porque como o Kleber já falou, já trouxe Kelela, já teve alguns momentos de trazer coisas um pouco mais, não sei se pop, mas orientadas para essa coisa mais experimental dentro do universo pop. E acho que a Liv é isso, assim. De fato, o Girl and a Half Pearl é um disco, tipo, fudido de bom. É muito legal mesmo. Muito bom. Acho que tem tudo pra ser um dos momentos mais dançantes ali. E, de novo, gente, tô me sentindo... Teve vários momentos que eu vi o line-up e eu me senti assim, será que eu trabalho com música? Porque eu não conhecia ela também. Mas ela foi um nome que foi um dos que mais me interessou de ir atrás e ouvir. Eu ainda não ouvi porque não deu tempo de ouvir quantas coisas que eu queria escutar, mas ela é uma dessas coisas que me interessou de ir atrás e de ouvir os discos para conhecer, mas eu realmente também não conhecia. Tem que ouvir o Guena também, amigo, é muito bom. O disco chama The Pleasure Is Yours. É um negócio mais jazz, assim, ainda que tenha o R&B dela, né, dessa coisa mais experimental, tem bastante jazz, assim, é muito bom. Espero que ela toque coisas desse disco, assim, apesar de tá longe da dupla, né, mas vai ser interessante se ela tocar. Boa. A atração seguinte é outra que eu sei que o Fernando Dota adora, que é o Ishi. Nossa amiga Isadora Almeida também adora. A gente chegou a conversar, eu e ela, sobre esse disco. Eles lançaram em 2024 o 777 e é puro rock alternativo dos anos 90, assim. É quase caricato em alguns aspectos, mas é um bom som. Ao vivo parece ser um showzão também. Tô bem interessado e ansioso pra ver esse, que eu acho que vai ser bem interessante aqui. A voz da mina é bem cativante, né? Acho que tem tudo pra ser divertido, assim. Aí você pergunta, Renan, o que você acha sobre isso? Hoje eu tô assim. É isso, né, meus ouvintes? Eu tava aqui sumida, eu não vou aparecer nesse programa há dias. Aí eu ainda apareço nesse programa hoje pra dizer assim, vamos falar sobre música? Aí eu falo assim, gente, não tô muito falante hoje. Também não ouvi. Renan, qual a sua opinião? Também não sei. Eu tô meio Glória Pires hoje no episódio de hoje. Mas tô sendo verdadeira. Tá nosso Louro José hoje. Hoje eu tô. Hoje eu vim assim, de novo. É isso. Boa. Mas vamos lá, que a minha segunda atração favorita aqui desse dia é o Sharpins, projeto que eu falei várias vezes ano passado aqui, que é o projeto em carreira solo do Kai Slater, que é um dos integrantes do Lifeguard, que é um trio que a gente gosta muito aqui. Ano passado ele lançou 2 dos meus discos favoritos esse ano, que foi o Balloon, 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 que ele lançou no finalzinho do ano, e o Radio DDR, que ele lançou mais no comecinho. É Guided by Voices, é Beatles, é lo-fi, assim, é uma piração psicodélica, garage. Anos 60 gravado no banheiro. Tipo, eu lembro muito de um comentário que alguém fez, eu acho que no Album of the Year ou no Rate Your Music, que é assim, ele vai falar que as principais referências dele são alguma banda alternativa indie dos anos 90, mas ele gosta de Beatles, galera. Essa é a definição, assim. Ele pega muito dessa coisa do selo Elephant Six, do Neutral Milk Hotel, dessas bandas que tinha esse olhar revisionista do rock dos anos 60 na década de 90, gravação fodida com gravador de fita cassete. Eu adoro o Divo, assim, tô bem ansioso pra esse show. Não sei como que vai funcionar, se ele faz um formato mais acústico, se vai ser um formato que ele traz outra banda junto com ele aqui. Então, tô com boas expectativas pra esse. Do primeiro dia, assim, eu acho que é o que eu mais, junto com a Liv, assim, é o que mais me brilhou os olhos, assim. Nossa, eu vou ser bem sincero que eu nunca comprei o Projeto Solo. Eu adoro. Eu reouvi hoje, mas é muito chiado, assim, tipo, eu até gosto de coisas destruídas, mas esse foi um pouco a mais pra mim, assim, Eu me sinto como se eu estivesse voltando do cursinho com meu fone de ouvido que é de fio, que daí você tem que ficar engatando aquele assim, você porque ele comprou na começa loja de R$1,99 e aí ele falha estraga do na lado. segunda vez. Eu amo. É minha vibe. Mas Esse nem... Também nem conhecia toda a outra banda que você falou, ele é da banda tal. Eu fiquei só aquela parte do final do episódio que você fica citando nomes e eu digo assim para as pessoas, gente, no final vai estar tudo no link embaixo para vocês abrirem. Ai, tudo.
E para encerrar aqui nesse primeiro dia, nós temos Ludovic, projeto encabeçado pelo Jair Naves, que vai lançar o primeiro álbum de inéditas em 20 anos. Então, assim, um baita retorno desse que é um dos projetos mais interessantes do rock, do indie rock, do pós-punk paulistano dos anos 2000. Bem ansioso, tudo que saiu recentemente dos singles eu achei muito bom. E o Jair contou um pouco o que eles vêm preparando para essa edição do festival. Olá pessoal, vamos falar sobre música. Aqui quem fala é o Jair Naves. Eu estou passando para falar um pouquinho sobre como deve ser o show do Ludovic no próximo Balaclava Fest. Vai ser um momento muito importante para a gente, muito único na nossa trajetória, nas nossas vidas, porque esse ano a gente lança um álbum novo, pela primeira vez em 20 anos. O nosso disco mais recente é de 2006. E eu imagino que o disco deva sair logo antes do festival, ou, na pior das hipóteses, logo depois. Eu acho que a gente vai estar no momento de encaixar o repertório antigo com essas novas canções. E eu imagino que seja muito intenso, porque o set de festival é mais curto, então vai ser a oportunidade de mesclar essas músicas de forma breve. Eu estou muito ansioso para ver o que sai. E aí, Nick Silva, tá ansioso pra esse? Eu nunca ouvi tanto assim o Ludovic em específico. Eu sou mais do Jair ali, fã do Jair, mas tudo que eu vi eu gostei. Você é Bolsonaro, né? Você é fã. Essas músicas novas estão realmente todas muito boas, assim. Eu acho que é uma reafirmação desse grupo, e agora estando mais adultos, né? Tipo, todo mundo ali, acho que já nos seus 40. Então acho que a perspectiva juvenil que tinha antes muda de figura ali, mas enfim, a entrega deles é sempre insana. Então eu tô bem ansioso pra esse show. Eu só espero que ele não seja de fato o primeiro, que é aquele show que ainda tá vazio. Podia ser um pouquinho mais pra cima. Sei. Aí eu não sei te dizer o que vai rolar. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Mas bora lá, vamos falar sobre o domingo, dia 27 de setembro, e que a gente começa como grande headliner o Dive, grupo norte-americano que lançou há 2 anos o excelente Frog in the Boiling Water, um dos discos mais políticos de shoegaze. É um disco que vem pós os incêndios na Califórnia, que o vocalista perdeu praticamente tudo que ele tinha ali. A banda veio nessa pegada de tentar se reerguer, engatou uma série de shows para conseguir o dinheirinho deles ali, e volta agora ao Brasil de novo. Não sei se de novo com essa mesma turnê, ou se vai ser... teremos discos talvez até lá, ou o que vai rolar, então fica nessa dúvida aí. Mas de novo, é um excelente show. Quem já viu, quem não viu, assim, vale muito a pena. Ao vivo a banda cresce muito em cima do palco, e Dive é sempre bom, assim, tanto as coisas mais recentes que vão para essa coisa mais rock, quanto para as coisas antigas que era uma coisa mais pós-punk, mais dream pop, mais surf. Eu sempre acho os shows deles, assim, excelentes. Eu acho que eu nunca vi ao vivo. Eles já vieram pra cá umas 2 vezes, talvez? 2 vezes, eu acho. Eu tenho que pagar essa dívida comigo mesmo, porque eu gosto bastante da banda ali. Quando eles surgiram ali na década de 2010, foi algo bem legal. Eles estão com um disco ao vivo que eles lançaram no comecinho do ano, acho que em janeiro, fevereiro, que chama Boiled Alive. É bem interessante pra ver, assim, como... um pouco de como funciona essa logística ao vivo, um pouco do repertório, porque eles têm... sei lá, esse disco tem o quê? 23 músicas, então é algo bem extenso, assim, dá 1 hora de... ele é um apanhadão da carreira. Tem, tipo, tem um repertório do último, mas tem as outras coisas também, e ele fala um monte de coisa também no meio do show. Então, eu creio que eles venham com algo parecido, assim, então... e espero também, porque eu quero ouvir as coisas antigas, não só do último disco. Eu sou fã do Divo desde que ele foi preso por tráfico de drogas com a Sky Ferreira. Eu amo aquelas mugshots. Pra não dizer que eu não conheço as bandas, essa eu conheço, e eu tentei ouvir muitas vezes e eu não embarquei, então não essa eu conheço.
Você não gosta nem do Ocean, lá de 2012? Tão bom. Não, nunca embarquei nessa banda. É uma banda que, tipo, toda vez que eles lançavam alguma coisa, as críticas falavam muito bem. Aí eu tentava ouvir e nunca bateu pra mim. Não acho assim ruim, só é uma coisa que, tipo assim, ouvi e falei, uma banda que existe. Não foi pra mim. E outra banda que existe, que também é muito boa, é o Beach Fossils, banda que é a cara da balaclava, banda que volta ao Brasil. Se eu não me engano, um dos primeiros shows internacionais que eles fizeram foi o show do Beach Fossils. Eu acho que foi em parceria com o Sesc. Eu acho não que foi. tenho certeza, mas eu lembro que eu vi, foi tipo 2013, 2014, foi lá pro 2013, alguma coisa na assim. época do Clash the Truth, que é um disco que eu mais amo deles. Assim, que é muito bom. Mas eles provavelmente vêm com o repertório do Bunny de 2023, que é um baita disco que eu recomendei aqui. É um disco bem gostoso de Dream Pop, de Jungle Pop, de Indie Rock, assim. É uma banda bem legal ao vivo, mesmo que você não conheça Renan Guerra. Ao vivo é o tipo de banda, assim, que vale muito a pena de assistir, de acompanhar. Eu gosto demais deles. Pior que esse é o mesmo caso de eu conheço e também não era pra mim, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente ter momentos na vida que a gente ouve algo e diz it's not for me, e você segue a vida. E tudo bem. E tá tudo bem. Pra mim essa é uma banda que mudou bastante de estilo, assim. Eles começaram com essa coisa meio dream pop, e aí no primeiro, não, de 2010, eles vão pra uma coisa mais post-punk ali no Clash the Truth, e depois eles meio que voltam ali no Somersault e no Bunny, pra essa coisa mais jungle pop, mais dream pop, mais sonhadora, assim. Tenho que confessar que eu gosto mais dos momentos mais pegados da banda, mas como o show foi bem legal aquela vez, eu espero que seja legal de novo, assim, tipo, por mais que eles tenham ido pro outro caminho, né? Quero ver de novo. Boa. E aí, do segundo dia, a que mais brilha meus olhos é o Wednesday. Eu venho falando dessa banda já há bastante tempo aqui. É um projeto encabeçado pela Carly Hartzman. Eu acho ela uma puta compositora. Eu acho que ela é uma das artistas mais viscerais desse indie out country que a gente tem. A voz dela é maravilhosa também. É excelente, ela dá uns gritão assim e mantém a estabilidade da voz o tempo todo. Eu acho ela muito fodida, uma excelente compositora. Já aviso, MJ Lenderman não vem junto, ele não faz parte da turnê ao vivo, ele só trabalha com eles em estúdio. Eles eram um casal, se separaram, o último disco fala bastante sobre isso. Inclusive, ouçam os discos da banda. O Bleeds de 2025 é um dos nossos discos favoritos aqui. O Red Soul God de 2023 também é excelente, assim. Eu acho que é um som muito catártico. Tô bem ansioso para ver como que vai se comportar isso no palco. Para mim, espelha muito as coisas que o Always fez, assim. Tô nessa expectativa do tipo Big Show do Always, assim, que foi um showzão também. Então tô bem ansioso para ver esse. Quero comprar camiseta, quero tudo deles. Esse acho que vai ser talvez um dos mais rockeragem do dia, assim. Porque apesar de ter essa coisa country, tá, os momentos que a guitarra pesa ali, pesa bem. Então, estou bem animado pra esse. Renan Guerra, se você não ouviu ou não conhece ou não embarcou, esse você tem que embarcar. É rock de mulher, é rock roqueiro, é rock com sentimento. Eu acho que é tipo uma Jane Lewis, só que marroqueiro, assim, tipo... Marroqueira. Então, eu tentei ouvir algumas vezes, mas também não embarquei. Eu vou tentar dar mais uma chance pra eles, tá? Prometo que eu vou ouvir eles também. Mas é isso, também é uma dessas coisas que toda vez que sai o disco, as pessoas falam bem, eu penso assim, ouço, mas também nunca embarquei, então vou dar mais uma chance. Arrasou. E aí nós chegamos no High Vis. Eu tenho dúvida se a gente já chegou a comentar alguma coisa sobre eles aqui, se a Isa trouxe, eu não me recordo. Mas assim, eu nunca tinha embarcado. Na verdade, acho que eu nunca tinha parado pra ouvir. E aí eu escutei pra fazer esse programa aqui. E eu achei bem bom. Um pós-punk, assim, delicioso. Os últimos discos são muito bons. O último disco é muito bom, de 2025, se eu não me engano, 24, alguma coisa assim. É de 24, o Guide the Tour. Tem um disco de 2019, que é onde tem os maiores sucessos da banda ali. Mas eu achei, assim, excelente. Um excelente som. Eu nunca embarquei tanto nesse, mas o que eu pude reouvir da banda hoje eu gostei, assim, então pode ser uma coisa meio catártica lá, Jovens Ateus, assim, igual foi a última, que foi uma grande surpresa, assim, do meio da tarde. Um dos melhores do ano passado. Tá ouvindo um post-punk maluco com uma presença fodida de todo mundo. Eu espero que vá um pouco pra esse caminho, assim, porque post-punk é sempre bom, né? Mais uma banda que eu realmente não conhecia.
Amigo, você não vai gostar. Eu acho que essa não é essa vibe mesmo. Por Agora outro vamos lado, chegar em algo uma que que eu eu sei que o Renan vai gostar e que gosta, na verdade, é a Southern Archives. Ela é uma das queridinhas aqui do podcast, é o projeto da Brittany Parks. A gente sempre falou dela desde 2018, desde 2019, assim, quando ela lançou, acho que o primeiro disco. A gente vem falando dela aqui. Eu acho que ela é uma das artistas mais fodas da cena norte-americana atual. Ela vai com o violino dela lá e faz um estrago. O último álbum de estúdio dela é o trabalho mais pop que ela já lançou na carreira, que é o The BPM, que a gente recomendou aqui. Traz outras perspectivas sobre a música negra, traz essa estrutura de art pop, de pop orquestral, mas com fundo de R&B, de soul, de neo soul. É uma artista que veio de uma abordagem que era muito mais cabeçuda em início de carreira e fez essa transição gradual pro pop alternativo, assim. E eu acho que esse aqui é um dos que eu mais estou ansioso para ver. O público que me acompanha no Twitter quando eu soltei o line-up, a maioria tava, tipo, louco só pra ver ela, pedindo, inclusive, o show solo dela em algum lugar aqui em São Paulo. Espero que role, inclusive. Mas esse é um dos nomes que essa você quer ver, né, Renan? Southern Archives, eu gosto muito do disco do ano passado, The BPM. Eu acho que, como o Kleber falou, tem esse universo de conexão entre a música pop e outros olhares e outras perspectivas. Eu acho que se conecta com o que a gente falou da balaclava, dessa experimentação de sons. E a própria balaclava, como o selo mesmo nos últimos anos, fez pontes muito interessantes com artistas que estavam experimentando essas outras possibilidades sonoras. Então acho muito legal que eles tragam artistas que também estão nesse campo de experimentação. Espero que ela possa conhecer alguns dos artistas do Brasil e que eu acho que ela pode fazer amizade. Gostaria muito que ela ganhasse ouvisse as coisinhas do Pyra. Eu acho que ela ia gostar. Nossa, enfim, acho que tem coisas muito legais que podem acontecer nesse show. Acho que vai ser um show muito bom. E aí chegamos no Winona Riders, grupo argentino de rock psicodélico. Esse eu parei pra ouvir nos últimos dias e eu adorei. Eu não conhecia muito também. Bom. Eu achei bem legal. É bem bom, assim, eu acho que ao vivo vai ser interessante demais. Fico aqui o meu protesto, porque era pra ser o show do Candelabro aqui, Dota. Eu quero Candelabro via Balaclava Records no Brasil. Podia ter trazido esses meninos chilenos pra cá. Tô quase comprando o ingresso pra ver o Primavera na Argentina só pra ver os divos. Mas enfim, assim, que bom uma abertura para bandas latinas. A gente vive um momento muito rico, mais uma vez, tanto no rock argentino quanto no rock chileno. E legal de ter essa abertura, de ver essa frente latina dentro do Balaclava Fest. E é interessante porque o rock argentino era uma coisa que tinha muita penetração no Brasil. Era um universo que tinha muitas trocas, né? Entre os artistas brasileiros e os artistas argentinos. Em algum momento no século XXI isso foi se perdendo. E é interessante que a gente veja coisas esquisitas e estranhas, diferentes da América Latina vindo para cá. Eu sou sempre uma defensora por aqui no podcast dessa troca com os artistas latinos, e fiquei muito feliz quando eu vi que o Winona Ryder estava no line-up da Balaclava, pois eles são uma dessas bandas mais celebradas do rock argentino atual. Então é muito bom que eles venham para cá, porque querendo ou não, esse tipo de show em festival ajuda a fomentar a formação de público, assim. Então tem alguns artistas latinos que depois que eles conseguem vir uma vez, eles ficam vindo muitas vezes. É só pensar, tipo, sei lá, no El Mato, um Polícia Motorizada, eles estão sempre por aqui. É verdade. Eles têm um público muito grande no Brasil. Acho que tem muita gente brasileira interessada nesses artistas, só que às vezes essa ponte mesmo, e aí de vários caminhos, pode ser até mesmo uma falta aqui do jornalismo de conseguir criar essa ponte com esses artistas, mas é muito legal quando as curadorias conseguem trazer esses artistas da América Latina e criar esse diálogo. E vale a pena dizer também que eles têm um disco novo lançado esse ano, que é o 0%, lançado em abril, então tá fresquinho aí. Acredito que eles venham com esse repertório. Boa.
E aí a gente chega numa das queridinhas aqui do podcast, Adorável Clichê, grupo catarinense de Dream Pop, Shoegaze. Eles lançaram há 2 anos o excelente Sonhos que Nunca Morrem, é um disco que a gente falou bastante aqui, tem uma edição do Por Trás do Disco com eles, é um dos meus projetos brasileiros favoritos dos últimos anos. Inclusive, na última passagem do Dive, eles eram a banda de abertura, então eles vão abrir mais uma vez aqui pra eles aqui. Bem ansioso, não sei se teremos música, provavelmente eu acho que música nova a gente deve ter, que eles lançam eventualmente coisas assim. Não sei se disco, seria legal se tivesse, mas estou bem ansioso para revê-los em cima do palco. Oi pessoal, aqui é a Gabi. E aqui é o Marlon. E estamos trabalhando duro em músicas novas para talvez lançar um álbum novo até o final do ano ou o ano que vem. E a gente tem uma lista aí de músicas que estão quase prontas e algo vai ser mostrado no Balaclava Fest. A gente vai levar uma amostra grátis aí pra vocês, mas a gente tá preparando também um set, assim, só as melhores. E um set especial, um set que a gente nunca tocou. Então, apareçam lá e, enfim, vai ser muito legal ter vocês lá por perto. Estamos ansiosos. Beijocas. Nossa, eu vi um show deles na Casa Rocambole há um tempo atrás. Foi bem legal, assim, tipo... Ao vivo acho que cresce bem mais do que é no disco. E o disco já é muito bom. Então, ansioso. E aí a gente fecha nesse domingão aqui com Budang, grupo que eu conheci por conta de um split álbum, ou single, EP, que eles têm com a Jovens Ateus, há um tempo atrás, assim, eles lançaram. É um grupo mais garage, mais com elementos de punk, assim, rock pesado. Tem um disco que eles lançaram no último ano que eu simplesmente deixei passar, não vi ninguém comentar, assim, da minha bolha, então acabou se perdendo ali. E curioso que, tipo, não é o nome da Balaclava, mas que provavelmente deve assinar com a Balaclava, a gente pode teorizar isso, já que tá junto aqui. Então tô bem curioso pra ver como que vai ser em cima do palco. Eu também conheci esse EP que eles têm com as Jovens Ateus, e aí é um EP de 2024, então é uma coisa que ficou pra trás e eu também não ouvi o disco novo deles, né? O disco de estreia deles, então vou ouvir aqui, pois aquele EP eu gostava bastante a vez que eu ouvi. Meus amigos, pra fechar aqui, quais são as 3 atrações desses 2 dias do Balaclava Fest que vocês mais querem ver? Eu vou com a Sudan Archives, que a gente falou bastante aqui, é uma artista que eu gosto muito. O Dry Cleaning, pois eu acho o show que a gente viu deles no C6 Fest foi, tipo assim, absurdo de bom. Absurdo. E eu vou colocar o Blonde Head, porque é isso que eu falei. Eu gosto muito da vocalista e estou no meu trabalho de ouvi-los mais. Bom, eu vou de Dry Cleaning, que foi um show que eu gostei bastante quando eu vi no C6. Vou também de Beat Fossils, que eu amei o show que eu vi há muito tempo atrás. E de coisa nova, quero ver Wednesday. Parece ser bem interessante o show deles. E você, amigo Kleber? Boa, eu vou de Southern Archives, que eu acho que é o que eu mais quero ver aqui. De Wednesday. Eu tô na dúvida entre Sharpins e Live, mas como o Renan não ouviu um monte das bandas aqui, eu vou roubar e vou colocar 4 indicações, então eu vou com Sharpins e Live. Eu quero muito ver essas atrações aqui. E você que está ouvindo o nosso podcast, vai ao Balaclava Fest 2026, conta pra gente o que mais você quer ver, o que mais você quer ouvir, quais são os dias que você quer ir, se você quer ir em um, quer ir em outro. Sentiu falta de algum artista? Sentiu falta do Giz? Sentiu falta do My Bloody Valentine? Sentiu falta do Radiohead? Sentiu falta da volta do Sonic Youth? Conta pra gente lá no nosso Instagram que a gente lê na próxima edição do nosso podcast. Certo, meus amigos indies e nem tão indies assim? Certo. Vamos pro segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. This is what everyone's talking about. Everything's on the table. This is what champions come to take. This is what everyone came to see. And the slam! No do-overs. No second chances. No more Mr. Nice Guy. This is winner take all. The NBA Finals continue on ABC and the ESPN app. Chegamos ao segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Menino Renan Guerra, que bloco é esse? Nesse bloco a gente traz as dicas mais quentes da web. Bom demais, o que você traz? Bom, eu estava
ouvindo as coisas que ficaram para trás enquanto eu não aparecia mais aqui neste programa, e saiu muita coisa brasileira boa, então é só reforçar as coisas que vocês já deram nas últimas semanas e dizer que o disco de Solução da Bebé é excelente, lindo, Tudo. lindo, lindo. O novo EP da Exclusivos Cabides, Feliz e Triste ao mesmo tempo, muito bom. Cinema Bélico da Cidade Dormitório, também excelente, Muito adorei. bom. Rock. E falando em coisas novas, o Taj Mahal, que é uma banda que eu sempre recomendo por aqui, Muito bom. lançou um single novo chamado Calor do Som. Eles estão preparando o primeiro disco da banda. Estou muito curioso, vocês sabem que é uma banda que eu gosto muito, ainda não consegui assistir eles ao vivo. Então estou muito ansioso e gostei bastante de Calor do Som. Falando também de música eletrônica, quem está de volta é Paulette Linda Selva, com o EP Filha de Abia Yala, herdeira de Kemet, produzido por ela mesma, com distribuição do Perfeito Estado. Fecha uma tríade de EPs que a Paulette vinha lançando. Quando ela lançou o primeiro EP, ela gravou aqui com a gente no Por Trás do Disco, e eu achei que esse talvez seja o mais conceitual e mais interessante de todas as pesquisas dela nos últimos anos. Muito bom. É muito bom. É muito incrível como ela encapsula todas essas coisas que ela viveu nos últimos tempos, com todas as referências que ela traz, e transforma isso tudo em sons autênticos e únicos, assim, que só poderiam sair da mente dela, assim. Nos últimos anos a Paulette meio que circulou o mundo todo tocando. Ela tocou em palcos extremamente importantes da música eletrônica. Eu acho ela uma das DJs mais absurdas que a gente tem. Quem nunca viu ela tocando ao vivo, eu recomendo muito, que é sempre uma aula de pesquisa, de história, de olhar para a música de uma maneira extremamente única. E eu acho que esse EP tem esse caminho de conseguir fazer essas viagens. Então ele vai, sei lá, do raga ao house, do dancehall à cúmbia. É tudo misturado de uma forma extremamente única, extremamente cativante. Então vale muito a pena ouvir Filha de Abia Yala, herdeira de Kemet, da Paulette Linda Selva. E pra fechar, eu fiquei completamente enlouquecido com Inferno, o novo disco do Boards of Canada. Finalmente, veio aí. Aquelas coisas, tem bandas que eu amo muito o som. Eu sou muito feliz com o que as bandas já lançaram, e eu não fico preocupado assim, preciso de um disco novo deles. Não tem essa relação com o Boards of Canada, eu sempre terei discos para ouvir. Então, quando o Kleber trouxe aqui que eles tinham lançado um single e eu não sabia, eu já fiquei assim, meu Deus, passado que eles estão de volta. E aí, quando saiu o Inferno, foi aquela experiência de colocar pra tocar. É um disco de mais de 1 hora, 18 músicas. É sempre, pra quem nunca ouviu Boards of Canada, esse convite a um universo de experimentações sonoras que vão passear por samples, por colagens, por texturas que nos convidam a um universo novo. E eu acho muito interessante porque quando eles lançaram o Tomorrow Harvest em 2013, que era o último disco da banda, já tinha uma coisa mais soturna, mais urbana. Essas tensões já estavam lá, eu acho, tinha algumas coisas. E é muito interessante que Inferno meio que passa por diferentes caminhos desse mundo que a gente vive agora, assim. Eu acho... A minha cabeça fica meio explodindo, porque é isso, que eu fico assim, como eles conseguem captar um zeitgeist temporal de um mundo de todas as questões que a gente tem, fazendo barulhos e experimentações. Eles não estão me dizendo nada, mas eu ouço aqueles tchum, 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 e aquelas vozinhas que eles captaram em VHS, e eu entendo que eles estão me conectando com alguma questão que é muito cara da gente nesse momento, assim. Então acho que isso me encanta muito. É provavelmente um dos discos que deve mais crescer aqui nas minhas edições, porque desde que saiu na sexta, é um disco que eu tô um pouco fixado e muito encantado com todo esse universo criado pelo Boards of Canada. Enfim, estou muito feliz com esse retorno. O que você achou, menino Kleber? Amiga, mesma coisa, eu tô obcecado, assim. É uma aula de como usar textura, de como usar ambientação, de como usar sample. Eu queria muito perder tempos da minha vida só pra ir atrás dos samples de cada uma dessas músicas. Tem coisas que eu nem sei se são samples, a forma como eles trabalham a estrutura das vozes pra deixar um fragmento de voz mais cantado também. Tem uma atmosfera que você falou que dialoga muito com o presente, mas tem uma atmosfera de decadência dos anos 80 também, de uma coisa meio de uma...
uma trilha sonora de uma ficção científica retrofuturista. É muito lindo. É que também assim, é interessante você pensar que muitas das ficções científicas retrofuturistas dos anos 80, elas falavam sobre o tempo que a gente vive agora. Exato, né? sobre o presente, né? E no final, às vezes, algumas coisas são até mais melancólicas do que os filmes previam nos anos 80. Eu acho que é muito interessante como eles conseguem captar esse momento que a gente vive, assim. Mas eu gostei demais, assim, eu acho que ele contrasta muito com o último disco da banda, né, que é o Tomorrow Harvest de 2013, que era um disco mais solar, matutino, mais esperançoso, assim, de um cenário talvez no meio ali do governo Obama. Eu sei que eles não são americanos, mas tinha esse senso de esperança que o mundo vivia, assim, no começo da década passada, e aqui é uma outra proposta criativa, assim, é um disco mais denso, soturno, sombrio. Uma pena que a gente nunca vai ver eles vindo pra cá, tanto que eles fizeram sessões de audição do disco em várias partes do mundo e não teve nenhuma na América do Sul, assim, o que eu acho trágico, mas um grande projeto, um dos grandes álbuns desse ano, com certeza. É isso, as minhas dicas. Boa. Fontes do Kleber? Pois, tenho poucas dicas. Vou começar com Cornelius, com Aeons. Cornelius Muito é aquele artista japonês que a gente já falou bastante por aqui. Ele tá preparando o próximo disco dele, que chama Refractions, e vai ser lançado no dia 19 de agosto. Esse disco vai ter participações do Arthur Lindsay, Shintaro Sakamoto, Bide e do Sean Ono Lennon, que participou dessa última música, o Aeons. É bem legal, tô gostando bastante das coisas que ele tem lançado. Ele já tinha lançado uma música há algumas semanas, que também vai fazer parte desse disco. Tá tudo bem legal. Mais uma aqui é o Jungle, com The Wave, novo single deles. Veio junto com um clipe que foi gravado na África do Sul, é bem bonito, é um plano de sequência ali, de dança, como eles sempre fazem. Essa música meio que não tem novidade nenhuma pra quem gosta do Jungle, assim, tipo, é meio o Jungle de sempre, mas tá bem legal, bem divertido. Essa faixa faz parte do próximo disco deles, que chama Sunshine, e tá preparado pro dia 14 de agosto. E além disso, a banda vem pra cá em março do ano que vem, fazer show aqui no Espaço Unimed, então o show deles é bem legal, vale bastante a pena. Mais alguns singles aqui, a Queen, ou Quen, eu não sei como se pronuncia, uma artista britânica que eu falei no ano passado. Ela lançou 2 singles. Queen, né, Nick Silva? De novo, o mesmo erro, repetindo aqui. KWN, então eu não sei como se fala. Levou um fecho do Renan e vai levar o fecho meu agora. Lançou 2 faixas bem legais que chama Touch Myself e Idea of Love. Ela mudou de gravadora agora, ela tá na RCA. Enfim, ela é uma dessas artistas britânicas que estão despontando assim dentro do R&B. Eu achei bem legal. Ela tá preparando um próximo EP que chama All Pride Aside e vai ser lançado no dia 26 de junho. Putz, é muito bom, assim, é um R&B com traços de soul ali, numa coisa bem caminhoneira. Enfim, é bem legal. Quem também lançou coisa nova é o Willow, achei muito boa a faixa que ela lançou. Chama Talk on the Hill. Tem uma coisa meio tilelê de espiritualidade, assim, que eu não compro muito, mas é a fase nova da diva e a música é bem legal. E faz parte do próximo disco dela, que chama The Thread, e tá previsto pro dia 24 de julho, então logo mais tá aí. E eu também quero indicar um EPzinho que chama, de uma artista chamada Saída. Saída com H no final. O EP chama Take Me To. O To é tipo 2 no final. Como sempre, né, o Kleber vai deixar tudo listadinho pra gente na descrição do programa. Enfim, é tipo um UK Garage dançante, divertido. 4 musiquinhas, sei lá, menos de 20 minutos. É muito bom, assim, o jeito com que ela trata samples, batidas e tudo mais. Eu gostei bastante. E é isso. E você, menino Kleber? Boa, vamos começar aí pelos singles. Pegue sua caneta, pegue seu caderno e tome notas, porque tem muita coisa hoje. Começar com a pré-sal, com suco gástrico, bandinha paulista que estou completamente apaixonado. Já havia recomendado Música de Escritório, que foi o primeiro single. Eles vão lançar um álbum, espero que ainda esse ano, vai sair pela 27 Records. E eles soltaram um suco gástrico, mais uma excelente composição que destaca esse som mais atmosférico, meio shoegaze, meio dream pop, que é bem característico da banda.
Lulina anunciou um novo álbum de estúdio, o álbum se chama Sinuosa, vai sair em breve pela YB Music. Tem produção de simplesmente Maria Beraldo, Kiko Dinucci, Joana Queiroz, Batata Boy. Ela chamou muita gente diferente para produzir, e para inaugurar essa nova fase e anunciar o álbum, ela lançou a faixa Outras Vezes, uma parceria com Ana Frango Elétrico, que tem produção do Gustavo Ruiz, irmão de Tulipa Ruiz. O último álbum dela foi o excelente Desfaz de Conta, lá de 2019. Gila Band com Giraffe. Gila Band é uma banda irlandesa que a gente gosta bastante por aqui, de shoegaze, de noise pop, de industrial. Isadora gosta bastante. O último disco deles é o Most Normal, de 2022, e eles soltaram essa pedrada que inaugura uma nova fase na carreira da banda. Por último, nos singles, The Avalanches com Every Single Weekend. Excelente parceria com o JMXX, eles que já são colaboradores de longa data. O JMXX colaborou com eles em All You Children, no último disco dele. O The Avalanche já havia convidado o JMXX para trabalhar na faixa Whenever You Go, do We Always Love, de 2020, e eles voltam com essa música agora, que muito provavelmente, assim como o single anterior que o Nick recomendou, deve estar no novo álbum de estúdio do grupo australiano. E com um detalhe, um dos coautores da canção é o Gilberto Gil. Eu ainda não reconheci qual que é o sample que eles usaram ali, tô tentando entender o que rolou. Saiu hoje na data de gravação, então ainda não tinha saído os créditos certinhos, mas ele é o coautor da faixa. Discos, a Good Year com Play. A Good Year é uma dupla de Copenhague que lançou pelo selo Esco, que é o mesmo selo da ML Butch, que é o mesmo selo das Smurfs. Eles lançaram esse álbum que é o Play. É um projeto encabeçado pelo Albert Hildebrand e o Tobias Lost. É um misto de bedroom pop, eletrônica, indie, dream pop, umas colagens, umas combinações de sons malucas. Tem participações do Hearst Vision, que eu já recomendei aqui, da Quiet Light, da Mo, da Helena Gal. É um projeto que é bem característico dessa cena nórdica que a gente comentou bastante naquele episódio em que a gente conversou sobre o Copenhagen. Ear com Rumas Springa. O Ear é uma dupla nova-iorquina formada por Jonah Paz e a Yeli Avant. Eles lançaram um novo álbum de estúdio, que é o Rumas Springa. É um disco que sai pelo selo da A24 e é um disco que transita ali entre o glitch pop, o indie, a EDM, ambient pop. É um pop bem reducionista e minimalista, um som bem legal, assim, curti demais. Eu já havia ouvido o disco anterior, que pra mim era praticamente um EP, mas praticamente é um disco deles, então curti muito. Quem voltou foi o Feeble Little Horses com Beat Not. É um projeto de noise pop, indie rock, que eu gosto bastante. O último álbum deles é um dos meus favoritos de 2023, que é o Girl with Fish. Rolou um boato de que a banda teria acabado. Eles lançaram um single no ano passado para falar que eles estavam mais vivos do que nunca, e voltam agora com esse disco que chega pelo selo Saddle Creek, que é o Beat Not, e está muito bom. Ice Age com For Love of a Grace and the Hereafter, mais um disco maravilhoso dessa banda dinamarquesa que a gente gosta bastante. Nos últimos anos o vocalista se dedicou aos projetos em carreira solo, e eles voltam agora com esse disco que sai pelo Mexican Summer e que mostra esse lado mais rock da banda. Bora para os lançamentos nacionais, que também teve muita coisa nesse final de semana. Eu tô maluco, eu tô a ponto de pedir demissão no meu emprego só para viver escutando música e trazer dicas para vocês aqui. Onó com Pedra da Lua. Onó é uma banda que a gente gosta bastante aqui. Eles estão em uma nova fase. O Lucas Tamashiro agora é um dos integrantes da banda, e eles voltam com esse disco assim que é mais indie rock, dream pop, uma outra pegada criativa. Eu gostei bastante também. Melly com Mais Forte Que a Dúvida. Eu sei que o Renan gosta muito do disco anterior da Melly, que é o Amaríssima, de 2024. Ele trouxe aqui. Eu não gostei desse disco, eu nunca embarquei nesse disco. Eu sentia falta de alguma coisa, e essa alguma coisa veio pra mim com Mais Forte Que a Dúvida. É um disco que tem coprodução do Yuri Rio Branco. Ele é um disco mais pop, com mais pegada de batida, com uma percussão mais destacada, mas com umas letras muito bonitas, com uma linguagem de R&B dentro desse contexto de música pop baiana.
participações de Anitta, Lued Luna, Léo Santana, Lineker. Eu acho que a capa foi uma escolha, uma decisão, com certeza. Eu até gosto mais da capa anterior, que ela havia revelado, que dividia opiniões, que era colorida. Enfim, gostei demais desse disco, assim, eu sinto que ele vem bem mais redondinho em relação ao disco anterior. Queda Livre com Seres Urbanos. Queda Livre é um trio carioca formado por Lori, Vitor Basto e João Mendonça. Eles lançaram esse disco que é completamente insano. Eu vi que eles iam abrir pro Super Chunk aqui em São Paulo. Eu falei, cara, que banda é essa que eu deixei passar? Como assim eu deixei uma banda passar? Eu nunca deixo nada passar. E eu deixei esse disco passar, um disco que saiu no finalzinho de março, se não me engano. Cara, muito bom. É um misto de emo, shoegaze, metal, drum and bass, new metal. São 9 faixas muito intensas e barulhentas, noise pop. Pra mim, Renan Guerra, eles são tipo o Pyra do mal, porque eles têm essa coisa de meio rock com eletrônica, mas com umas letras mais carregadas, mais densas, mais pesadas. Tô bem fascinado pelo som deles, assim. Coincidentemente, no dia que eu fui pesquisar, porque eles iam abrir pro Super Chunk, um outro amigo meu falou, Kleber, você chegou a ouvir isso aqui, que é muito bom, e eu adorei, assim. Então, recomendo demais Queda Livre com Seres Urbanos. Seguindo aqui, Janvi com Non Hist. A Janvi é uma rapper de ascendência indiana, paranaense, que eu recomendei ano passado quando ela lançou o excelente Vencer, que é um dos meus discos de R&B, neo soul favoritos do ano passado. Ela lançou esse EP de 4 faixas, um lançamento em conjunto pela BG Real e pelo Sujo Ground. Então, assim, nossa, muito bom. Repertório curtíssimo, mas muito eficiente. E pra fechar, um disco que saiu hoje, então assim, eu ouvi uma vez e já fiquei absurdado, que é a volta da Clau Anis com Mácula. A Clau Anis lançou um excelente disco em 2018, que é o Filha de Mil Mulheres. De lá pra cá, ela lançou quase praticamente nada. Ela lançou uma música no ano passado que eu recomendei aqui, que foi E Olhar de Longe as Brasas que Dançam na Superfície, e ela volta com esse trabalho que é coproduzido em parceria com o Yuri Costa, e é uma experiência, assim. O Renan, que gosta da Natália Lebez, vai de cabeça nesse disco, que tá muito bom. Ele tem umas coisas meio jazz, meio rock, meio experimental, meio conceitual, assim. Eu adorei a imagem de capa, eu acho que todo o universo criativo que a Clau Anis constrói dentro desse disco, assim, é uma coisa muito fascinante, é um som bem exploratório. De novo, ouvi uma vez, eu sinto que esse disco vai crescer muito, muito, muito pra mim nos próximos meses. É isso, gente. Muitos lançamentos, mas deixei aqui o que eu consegui ouvir nesses últimos dias. Bora pro próximo? This summer, serve up the Cookout Classics, Oscar Mayer hot dogs and Heinz mustard. Grill up a dog, add classic yellow mustard, or loaded Chicago style. We all know it's not a cookout without Oscar Mayer and Heinz. Chegamos ao terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de qualquer coisa que a gente quiser. E o que trazes hoje para nós? Pra variar, série de herói, né? Assisti nesse final de semana o Spider Noir, que é meio que um spin-off, assim, do Homem-Aranha, só que se passa num rolê meio noir, tipo meio anos 30, assim. Tem o Nicolas Cage como protagonista, isso já vale, porque, sei lá, Nicolas Cage fazendo coisas de Nicolas Cage, e é divertido. São 8 episódios, acho que uns 40 minutos cada, assim, eu vi meio que numa sentada só, então gostei. Enfim, tipo, é uma história completamente apartada desse universo Marvel, então é algo que funciona por si só. É porque é Sony, né? É da Sony. Não, mas é que o Peter Parker lá do menino Tom Holland tá dentro do universo Marvel. Mas é né? Sony. Também mas os filmes estão conectados ao universo. Mas enfim, é meio... É bem essa estética no ar, assim, dá pra você escolher no Prime Video se você quer ver colorido ou em preto e branco, isso eu achei bem interessante. Eu vi em preto e branco. Olha como ela é. A novela da Charlie XCX começou, ela vive de branco. Ai, vai lá, nossa Agnes Varda, que revolucionária. E é meio que isso, assim, tipo, é bem
fiel aos tropos ali dessa coisa no ar, assim, tipo, da femme fatale, do investigador e não sei o que. Mas é legal, assim, tipo, é bem divertido. E em alguns momentos vai ter o overacting também do Nicolas Cage, então achei engraçado, assim, esses momentos. E é isso, tá no Prime Video. E você, meu amigo Kleber, o que traz? Boa. Todo mundo sabe que eu gosto muito de música, mas o meu objeto de estudo, ele é cinema. Eu tenho uma pesquisa ali sobre a Boca do Lixo aqui em São Paulo. Vai, não, parte meu saco. E eu acho que eu quero recomendar, até que o Renan vai compartilhar junto, que é o lançamento do Tela Brasil, que é o Netflix brasileira. O governo federal lançou essa plataforma de streaming que reúne mais de 550 títulos brasileiros para você assistir gratuitamente. Você só precisa lembrar da sua senha do Gov, que é um terror eterno ali. Quem não lembra a senha do Gov, até eu que perco a senha, sempre acerta a do Gov. Depois que você acerta uma vez, você vira nível ouro, você ostenta. Então, transformem num hype você ser nível ouro no Gov, pois é bafo, só luxo, tá? Mas, assim, achei muito bom, tem muita coisa realmente bem interessante, assim, muito documentário de música, muita coisa foda, muito filme essencial do cinema nacional. Eu fiquei feliz que A Hora da Estrela já é o filme mais visto ali do top 10. Isso. Eu amo porque ele virou meio que uma coisa cult no TikTok, as pessoas adoram fazer cortes dele, então assim, ele volta a viralizar. Eu senti muita falta de filmes de terror, eu acho que o catálogo é bem limitadíssimo ali. Eu acho que ele tem um problema na questão dos gêneros, que tipo, eles criaram uns gêneros muito específicos, tipo, obra de arte. Eu acho que falta colocar uma estrutura de gênero um pouco mais tradicional ali, mas adorei a plataforma, adorei a funcionalidade. Muita coisa boa ali pra assistir. O primeiro que eu assisti foi proposital, foi Ilha das Flores. Eu botei pra rever ali, que fazia tempo que eu não assistia. Excelente. E eu acho excelente sempre, assim. Então, assim, cara, vaguem ali pelo repertório, é muita coisa boa. Obviamente, ele vai ser abastecido pelos próximos meses com outras coisas ali do catálogo. Cinema nacional, foda demais. Tem muita coisa antiga ali pra você poder assistir de graça, com qualidade boa, com restauração. Então, tô bem feliz com o Tela Brasil e já quero a bolsinha que o Gustavo Kondo publicou no Twitter, fazendo a bolsinha do MUBI, mas eu quero a bolsinha do Tela Brasil agora. E você, Renan Guerra, que também é um pesquisador de cinema como eu? Eu vou começar com o cinema e depois eu vou pra militância, porque hoje nós estamos assim. Primeiro, na semana passada eu não estava aqui, mas estreou nos cinemas Natal Amargo, o novo filme do Pedro Almodóvar. Gostei muito desse novo lançamento. É de novo um filme em que ele está falando muito sobre ele próprio, sobre as estruturas de se fazer cinema sendo um idoso. E eu acho que é uma coisa que ele já trazia lá em Dor e Glória. E aqui ele transforma ainda mais em metalinguagem. Leonardo Sbaraglia é absolutamente gato e um excelente ator. Eu fico encantado como ele funciona bem nesse universo do Almodóvar. Ele é praticamente um alter ego do Almodóvar, tal qual o Antônio Bandeiras era em Dor e Glória. Acho que tem muitas coisas, para quem é fã do Almodóvar, é muito esse diálogo dele com a própria obra e pensando o que fazer a partir de agora, sendo um senhor de mais de 70 anos, envelhecendo, com dores no corpo, que eram questões que já vinham aparecendo, que apareceram também em O Quarto ao Lado, de 2024, mas que aqui são muito mais pessoais dele. O filme tem usos excelentes de Chavela Vargas, novamente, que é uma cantora que o Almodóvar sempre amou muito e foi muito importante pro retorno dela. E eu achei muito curioso que tem a Maia, que é uma cantora espanhola. Ela aparece cantando uma das canções da Chavela. E a Maia é uma artista que eu vi em 2022 do Primavera Sound na Cidade, aqui no Brasil. E foi um completo surto que ela aparece no filme. Eu fiquei assim, gente, ela era só uma cantora pop estranhinha lá em 2022, quando eu vi. E achei ela muito bem neste novo filme. Então, Natal Amargo está nos cinemas brasileiros. Vale muito a pena conferir novo filme de Pedro Almodóvar. A minha segunda dica é que estamos oficialmente no mês do Pride e nesse final de semana ocorre a parada LGBTQIA+, aqui em São Paulo, no dia 7 de junho. Durante todo o mês de junho tem muitas coisas pela cidade de São Paulo, então a gente tem diversos eventos
acontecendo, várias exposições, muitos espetáculos. Tem exposição nova no Museu da Diversidade, que a gente já recomendou o Museu da Diversidade por aqui. Tem a PocCon nos dias 5 e 6, que eu também já recomendei por aqui. E no domingo a gente tem a Parada LGBT na Paulista, e comemora 30 anos. Esse ano o tema é 30 anos de Parada SP, a rua convoca, a urna confirma. E esse ano, basicamente, a Parada perdeu quase 60% dos seus patrocinadores. A maioria das marcas que muitas vezes usaram os nossos nomes, os nossos corpos, elas não estão mais interessadas na gente, pois não é mais tão interessante para elas estar associados ao LGBT. Apesar de que a parada, todo final de semana da Parada LGBT, movimenta um dinheiro absurdo na cidade de São Paulo, e é a maior parada LGBT do mundo, mas para as marcas parece que não é tão interessante estar com a gente. Esse ano a gente vai ter shows da Pablo Vittar e da Urias no trio elétrico da Amistel, mas a gente tem vários outros artistas que estarão em outros trios, e muitos artistas abdicaram de seus cachês para estar nesses trios. E aí algumas pessoas perguntam: eles cobravam cachê para estar nesses trios? Sim, gente, para muitos artistas LGBTs, o mês de Pride era um mês que eles conseguiam tirar muito dinheiro, para às vezes conseguir produzir outras coisas, para às vezes sustentar durante vários meses. E esse ano vários artistas que são extremamente independentes, foram eles que abdicaram de seus cachês. Então, artistas trans, drag queens, são elas que estão na frente de novo, mais uma vez, abdicando dessas coisas para que a gente continue mantendo esse evento acontecendo. Separei aqui alguns nomes que eu acho interessantes que vão estar nos trios. No trio de abertura tem a apresentação da Silvete Montilla e da Chaka, que são dois nomes fundamentais da arte drag no Brasil. Tem a apresentação da Pepita, da Chelsea, do Diego Martins, da Divina Valéria, que é uma das divinas divas lá do filme da Leandra Leal, que é excelente. No trio número 2, a gente vai ter Las Bibas from Vizcaya, que eu também adoro. Ícone, nossa, abasteceu muito meu MSN em 2009. No trio de visibilidade bi vai ter Zumbicore, vai ter show da MC Sofia. No trio da L'Oréal vai ter a Vita, a Glória Groove e o Thiago Pantaleão. E no trio das travestis e trans a gente vai ter Jupe do Bairro, Isma, Bom Beat, DJ Leda e Kate da Voz e As Abusadas. Então tem bastante coisa para ouvir, para fazer. É importante que as pessoas vão para a rua, é importante que as pessoas engajem nesse movimento. A Parada de São Paulo é um dos movimentos mais importantes do Brasil nessa luta. A gente vive um momento de que as marcas, todas as ações estão, parece que, colocando a diversidade em segundo plano. E aqui a gente não fala só de diversidade LGBT, mas de todas as outras gamas da diversidade. A gente já tem visto isso também relativo ao movimento negro e a outras minorias. Então é muito importante que a gente esteja num coletivo agindo de novo para que esses movimentos não minguem e que a gente mostre mais uma vez a nossa força. Se você não é de São Paulo, a parada vai estar sendo transmitida pela Dia TV, que é um canal que é muito focado em cultura LGBT. Também é importante estar ao lado dessas pessoas que estão com a gente em todos os momentos. Então é isso, final de semana de Pride. Esse mês ainda tem muitas coisas de Pride, nós vamos voltar a falar desse tema por aqui. Sejamos orgulhosérrimas este mês. Arrasou. Gay Rights. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição número 406. Como foi o C6 Fest 2026? Meu Deus, quanta gente. O Gutierrez falou: as ruas jamais esquecerão o que fizeram com o som do Madalena Bay. Dito isso, o K-Lo fez um dos melhores shows da minha vida. Aqui, vamos ler os comentários. No Instagram, Cafarias200 comentou: obrigado, Kleber, por ter colocado Madalena Bay em seus melhores, pois ajudou a me pacificar com a experiência de vê-los, não com a questão de como gostaria que tivesse sido. Do festival, basicamente assino tudo o que disseram, colocando mais amor no velho Robert, que está em forma e não quer apenas mimetizar seu passado. Curiosidade que o melhor momento que tive quando me soltei de verdade na pista foi no show do Matt Berninger, na dobradinha Terrible Love do National, na qual ele desceu e foi interagir até nas mesinhas da praça de alimentação, emendada com Blue Monday, que na voz dele parecia uma versão de A com Ian Curtis cantando.
Recomendo ver esses momentos no canal do YouTube do Pedro Capelas. O nosso ouvinte, o Pedro, também tava nesse momento, né? Ele postou que ele foi tipo abraçado pelo Matt Berninger. Eu achei muito lindo todos esses vídeos. Tem tatuagem. Eu achei tudo muito fofo. Esses vídeos, eu não tava nesse momento do Matt Berninger, eu só consegui ver o início do show dele. E esses momentos todos que eu vi na internet dele descendo, das pessoas muito emocionadas, foi muito fofo. Comentário do Pedro Bernardes, ele falou: C6, o festival mais chique mesmo, melhores shows sem dúvida foram DXX e OK Low, fizeram história, adorei encontrar vocês por lá, obrigado pela camiseta. Imagina, querido. Rafa Almeida, acho que é Rafael Almeida. Como vocês não falaram sobre a péssima escolha de ter intersecção no horário de alguns shows? Eu perdi OK Lu, que queria muito ver, porque queria ver Beirute, não queria ter que perder metade de cada show. Isso foi de longe a pior coisa do festival, pior que o problema do som e a chuva. Mas adorei o podcast, meu ranking ficou em primeiro lugar DXX, segundo Wolf Alice, terceiro Madalena Bay. Qual o nome dessa pessoa? É Rafael Almeida. Rafael Almeida, a culpa é sua, que você tem bom gosto, você gosta de muitas coisas, você não consegue se decidir. Então a culpa desse sentido é seu, porque todo festival vai encavalar show. Não tem o que fazer. Comentário da Amanda, ela falou: a OK Lu simplesmente hipnotizou todo mundo na tenda com aquela flautinha. Fururu, fururu. O Vinícius Correia comentou: já ficou pra história, festival emocionante. Meu top 3 é OK Lu, Mab Frat e Cameron Winter. Lick Lee não fica muito atrás no ranking. Ele ostentando que ele tinha os ingressos do vagabundo, do teatro. Comentário do Gustavo Clark aqui, ó. Infelizmente, por causa da chuva, não consegui encontrar vocês. Eu fui pela cota rock do festival com Wolf Alice e adorei o show do Matt Berninger. Quando aquele senhor de terno saiu andando no meio do público, eu vi a galera delirando. O Rafael Monteiro comentou: nunca escuto nada do que vocês indicam, mas é bom demais ouvir vocês conversando. Absurdo. Eu amei, eu achei que ele foi sincero, ele gosta da gente ouvir a gente falando. Imagine se você começar a ouvir, Divo. Comentário do Alexandre Baão ou Shea, ele falou: invejei todo mundo que viu/ouviu o show Azul Moderno da OK Low. Não nego. Foi bem Azul Moderno mesmo. Foi lindo. Eu estava nos dois e foi lindo. Sobre as indicações, o Rafael Oliveira, aqui, o Preto Fala, comentou: que bom que rolou a indicação do disco do Pedro Mizutani, é bom demais. Eu também ouvi esse disco, é bom mesmo, eu esqueci de comentar naquelas coisas ali atrasadas. Comentário do Cine Renan, que não é o nosso Renan, ele falou: Isadora virou meio a Kate Bush desse podcast, né? Difícil ver ela em ação. Nunca vou perdoar não ter suas onomatopeias no meio dos raciocínios dos amigos do episódio da Xuxa. Cada um tem suas escolhas, né? A gravação é toda segunda, quem está aqui tá sempre aqui, então não posso fazer nada, aí é com ela. Olha, ele queria dizer atenção entre as Fifth Harmony. Porque senão as pessoas vêm falar que a gente tá silenciando o Nick e a Isadora, que são os héteros. Já falaram isso em outros momentos. No mês Pride ainda. No mês Pride ainda. Então, assim, se vocês quiserem cobrar a participação das pessoas, cobrem das pessoas e não dos outros que estão aqui sempre. Falando das meninas que estavam aqui, elas comentaram no nosso post também. Mari Marvão comentou: papinho gostoso. E a Isabela Yu comentou: amei bater esse papinho com vocês, coração. Comentário da Victoria. A comentário da Victoria, que fez um dos meus favoritos aqui, ela falou: Dijon, tudo em caixa alta. Dijon, você tá jurado aqui em São Paulo. Tome vergonha nessa cara. Tem várias pessoas que ficaram muito tristes. O Kaique, né, o cantor que a gente já indicou aqui várias vezes, tadinho, era uma das coisas que ele mais queria ver. Ele fez até post mostrando: acabou pra você, Dijon. Comentário aqui pra fechar no Spotify, o Ângelo Brito Rodrigues falou: eu encontrei o Renan e ainda ganhei uma eco bag linda. Eu nem sabia que tava levando eco bag nesse dia. Eu tinha levado na bolsa, aí eu comecei em algum momento a distribuir pras pessoas que eu encontrava, porque eu tinha esquecido. Eu levei só os adesivos, o Nick levou as camisetas, mas enfim, que bom que as pessoas aproveitaram. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Se você me ver este final de semana na parada e muitas festas, me dê oi. Estaremos todas na Ultra Fair para ver Clementão com Kate da Voz e as Abusadas. É isto. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência e participa aqui das gravações ao vivo, como o Thiago Oliveira, o Vinícius Correia, o Henrique Almeida
e o Danilo Ferreira. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.